Olá, eu quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo domingo de dezembro, a gente celebra o Dia da Bíblia. Esse ano, o lema do Dia da Bíblia é uma palavra do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Com essa palavra em mente, que o livro de Atos nos traz, eu quero falar um pouco com vocês sobre o Dia da Bíblia. Falar sobre o Dia da Bíblia é uma alegria muito especial. Não sei se você sabia, em praticamente todos os países do mundo é guardado um dia para celebrar a Bíblia. A Bíblia não é um livro de um país ou de um grupo de pessoas. A Bíblia também não é um livro restrito a uma religião. A Bíblia, na verdade, é considerada um patrimônio de toda a humanidade. Isso significa que o seu reconhecimento é muito mais amplo do que o reconhecimento de um país, de uma região ou de um grupo de pessoas. Me permita explicar um pouco mais sobre isso. Na literatura universal, são poucos os livros que são compreendidos em qualquer lugar do mundo. A maioria dos livros escritos expressam ideias, conceitos, a cultura de um país, por isso eles não despertam muito a atenção em outras partes do mundo. Pense um pouco, quantos livros nós, aqui no Brasil, conhecemos que foram escritos, por exemplo, no continente africano? A África é um grande continente, norte, sul, leste, oeste, muitos países. E a produção de literatura acontece em todos os países da África. Mas nós aqui no Brasil praticamente não conhecemos nada do que se produz lá. Da mesma forma, pouco conhecemos da literatura produzida no leste europeu, no Oriente Médio, na Ásia, e assim por diante. No entanto, em todos esses lugares, em toda a face da terra, não apenas há pessoas que já ouviram falar da Bíblia, mas em todos esses países há pessoas dali que leem a Bíblia e veem sentido nela para as suas vidas. A Bíblia é um livro universal. Além dessa amplitude geográfica, algumas das histórias da Bíblia são quase que um legado universal. A maioria dos países, por exemplo, faz feriado no Natal. Natal é o dia em que é lembrado o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo é narrado na Bíblia e essa história talvez seja uma das mais conhecidas pela humanidade. Um livro que tem esse alcance, um livro que ensina princípios de vida e de convivência social adotados pela grande maioria dos seres humanos, é um livro que merece o título de Patrimônio da Humanidade. E esse livro merece ter um dia para ser lembrado. Vejam a importância do Dia da Bíblia. Mas o Dia da Bíblia também tem uma mensagem espiritual. A Bíblia nos faz refletir em temas que vão além do mundo material. A Bíblia ensina que a vida humana é mais do que simplesmente nascer, viver e morrer. A Bíblia nos lembra que há um sentido maior na vida. Ela nos faz pensar em valores que são eternos. Ou seja, a Bíblia nos tira da limitação do tempo, da matéria e nos faz pensar na eternidade. Nos faz pensar nos valores espirituais. A Bíblia amplia a nossa visão. Ela amplia o nosso entendimento. Um outro aspecto importante do ensinamento bíblico é o fato de ela lembrar a todos nós os nossos limites. Se por um lado a Bíblia amplia a nossa visão e pensamento, por outro lado, ela nos confronta com os nossos limites. Um dos grandes limites que a Bíblia nos mostra que temos é o limite entre perfeição e imperfeição. Embora todo ser humano, isso significa, embora
todos nós tenhamos o desejo de sermos perfeitos, tenhamos o desejo de não fazer coisas erradas, de agir corretamente. Os erros acontecem e os erros são voluntários e involuntários. Os erros fazem parte da experiência humana. Esse ensinamento bíblico, ele mexe com a nossa autoestima. Vejam exemplos. O médico se esforça para derrotar as enfermidades. Ele quer preservar a vida de todos, mas todo médico sabe que ele tem limites. Ele não vence sempre. Na experiência médica, não é sempre que o paciente tem alta. Por vezes, os pacientes também morrem. A mesma coisa um músico. O músico quer executar a mais bela melodia. Ele treina e se submete a um treinamento intenso. E mesmo assim, ele comete erros, imperfeições, e nem sempre a música sai com perfeição. Na vida de um casal, acontece a mesma coisa. O casal promete amor por toda a vida. No entanto, quando ele começa a viver o dia a dia, ele percebe que muitas vezes não consegue viver esse amor com perfeição como gostaria. Toda essa experiência humana de imperfeição é reconhecida e explicada dentro da Bíblia. Mas a Bíblia não apenas reconhece o problema, ela aponta para uma solução. Qual é a solução? O amor, o perdão, a nova oportunidade. Sem isso, sem amor, perdão, nova oportunidade, a vida humana se torna impossível. É nesse momento que a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Vejam, até aqui nós falamos sobre por que celebrar o Dia da Bíblia. A Bíblia é um livro especial e todas as pessoas deveriam celebrar a Bíblia. No entanto, agora eu quero falar com vocês um pouco sobre o papel das igrejas nessa celebração. As igrejas cristãs são um grupo de pessoas que se reúnem primordialmente porque Deus, por meio da sua palavra, os chamou e reuniu. As igrejas são chamadas de povo de Deus. Por que elas são o povo de Deus? Porque Deus chamou os membros da igreja por meio do Santo Evangelho, os reuniu e os alimenta com essa mesma palavra, a Bíblia Sagrada. A igreja nasce e vive por meio da palavra de Deus. Ora, a Bíblia é o registro dessa palavra. Na Bíblia conhecemos Deus e conhecemos o que Deus quer que saibamos a seu respeito. A Bíblia é a revelação de Deus. Ela é a luz que nos ilumina. Ela é a luz que nos tira das trevas. A Bíblia, que aponta para Jesus Cristo, ela está, de certa forma, no centro do trabalho da igreja. Isso já é motivo mais do que suficiente para a igreja celebrar um dia para ser o dia da Bíblia. Claro que a Bíblia está presente em todo o trabalho da igreja, mas no dia da Bíblia, a igreja lembra a importância de ter a Bíblia. E a igreja agradece a Deus por ter recebido esse presente do Pai Celestial. A Bíblia é a revelação de Deus. Aqui vale uma lembrança especial. A Bíblia não é um presente de Deus para uma denominação, para uma igreja. A Bíblia é um patrimônio comum de todas as igrejas. As divergências entre as igrejas não são por causa da Bíblia. As divergências entre as igrejas são motivadas por interpretações diferentes que as igrejas dão sobre o ensinamento bíblico. Por isso, a celebração do Dia da Bíblia é uma celebração que as igrejas podem fazer em seus próprios lugares de culto, mas elas também podem
podem fazer em conjunto. A Bíblia é um presente de Deus para todos. Aqui no Brasil, como em muitos outros países, as igrejas lá no passado se reuniram para criar uma organização que deveria liderar o movimento de traduzir, produzir e distribuir a Bíblia. Essa organização, que pertence a todas as igrejas, aqui no Brasil, é a Sociedade Bíblica do Brasil. Na Sociedade Bíblica, a Sociedade da Bíblia, as igrejas se unem em torno da Bíblia Sagrada. Por isso, no segundo domingo de dezembro, aqui no Brasil, celebramos em todas as igrejas o Dia da Bíblia. Essa celebração entrou, inclusive, no calendário de nosso país. Não apenas as igrejas reconhecem a data, o nosso país reconhece a importância desse dia e o inclui em seu calendário de celebrações. Este é o Dia da Bíblia. Para terminar, eu quero sugerir algumas coisas que você e sua igreja podem fazer para celebrar o Dia da Bíblia. Em primeiro lugar, eu diria, agradeçam a Deus por terem a Bíblia. Vamos agradecer por termos a Bíblia. Na Bíblia aprendemos tudo o que precisamos saber para conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos, conhecer o sentido da vida e aprender a viver de tal forma que amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Além de agradecer, vamos também aproveitar a celebração para distribuir a Bíblia. Em nosso país ainda há milhares de pessoas que não conhecem o conteúdo da Bíblia. Doem Bíblias e estimulem as pessoas a ler a Bíblia. Façam cultos especiais para celebrar esse dia. Os cultos podem ser de uma igreja ou podem reunir mais de uma igreja para celebrar em conjunto a Bíblia Sagrada. E, finalmente, permitam que eu dê uma sugestão muito especial. Façam uma oferta para a Sociedade Bíblica do Brasil. Essa organização, a SBB, hoje se tornou no mundo a maior produtora de Bíblias e distribuidora de Bíblias sobre a face da terra. Ela produz e distribui Bíblias no Brasil inteiro, que já é muito, e em dezenas de outros países pelo mundo afora. Você pode ter a certeza de que a SBB é uma das maiores organizações missionárias que existe. E ela precisa do nosso apoio. Ela precisa das nossas orações e das nossas ofertas. A SBB tem planos de duplicar o número de Bíblias distribuídas. Nos próximos anos queremos fazer um grande esforço para que a palavra de Deus cresça e se multiplique, como diz o nosso texto, sobre a face da terra. E a maioria das Bíblias que a SBB produz são doadas. Não é a SBB que doa. A SBB doa porque você doa Bíblias para a SBB poder fazer esse trabalho. Na verdade, é você que está doando por meio das suas ofertas e por meio das suas orações. Por isso, continue a fazer. Se você ainda não está fazendo isso, engaje-se nesse esforço. Faça isso você também. Hoje, falamos sobre a Bíblia e a celebração do Dia da Bíblia. Um abençoado Dia da Bíblia para todos nós e que continuemos sempre celebrando como cristãos e como igreja esse dia tão especial.